pela Rede Alesp. A partir de agora você acompanha aqui ao vivo, direto do plenário Juscelino Kubitschek, a sessão ordinária de hoje, segunda-feira, 14 de outubro de 2019. A partir deste momento, preside os trabalhos da casa o deputado Coronel Telhada, do Progressistas. Presente o número de assinaturas de senhoras deputadas e senhores deputados. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e convida a nobre deputada Leci Brandão para ler a resenha do expediente. Senhor presidente, temos aqui indicação do nobre deputado César, determinando aos órgãos competentes a elaboração de estudos e adoção de providências visando a liberação de recursos para investimento em infraestrutura no município de Itapevi. Também indicação do nobre deputado Rafa Zimbaldi, solicitando a liberação de recursos financeiros a serem destinados à infraestrutura urbana no município de Apiaí. Está lida a resenha, senhor presidente. Muito obrigado, senhora deputada. Pequeno expediente, oradores inscritos. Primeiro deputado é o deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor. Deputado delegado Olim, deputado Coronel Telhada, eu farei uso posteriormente da palavra, deputado Major Meca, deputado Tenente Nascimento, deputada Janaína Pascoal, deputada Leci Brandão. Vossa Excelência tem um tempo regimental. Acompanhe, além da Rede Alesp, esta sessão ordinária do Pequeno Expediente através da internet, no nosso site, que é o al.sp.gov.br, e também no YouTube. Neste momento, a palavra com a deputada Leci Brandão, do PCdoB. Excelentíssimo senhor presidente, Coronel Telhada, senhores deputados, assessores desta casa, público que nos assiste pela nossa TV Alesp. Senhor presidente, ontem o Papa Francisco realizou lá na Praça de São Pedro, no Vaticano, o rito de canonização de Irmã Dulce, que agora passa a ser chamada de Santa Dulce dos Pobres. Conhecida popularmente como Anjo Bom da Bahia, Irmã Dulce foi uma das religiosas mais populares do Brasil e a primeira santa brasileira. E a gente está precisando mesmo de proteção, de bênçãos de santas e santos, para ver se a gente vive um pouco melhor e em paz. Eu sempre venho a essa tribuna para falar do quanto eu respeito, né, a diversidade, a religiosidade de cada um e de todos, porque é uma coisa muito importante. Eu falo muito das religiões de matriz africana, que são o maior alvo de racismo religioso, né, em nosso país, mas eu não posso deixar de registrar esse fato tão importante em relação a Santa Dulce, pois ela foi uma mulher que operou muitos milagres, né, respeitava a diversidade do povo da Bahia e do povo do Brasil. Ela respeitava as pessoas e pregava não apenas a solidariedade e o amor, mas principalmente a justiça social. Eu tive a oportunidade de ir a Salvador inúmeras vezes e sei da importância, né, das ações de Irmã Dulce. Ela transformou um galinheiro no maior hospital da Bahia, né, com mais de 1000 leitos. Ela foi canonizada um dia após o dia de Nossa Senhora Aparecida e o Dia das Crianças. Acredito que não por acaso, pois ela fez muitas coisas pelas crianças da Bahia e foi um exemplo para a ação de outras pessoas pelo Brasil afora e pelo mundo. Fez escolas, orfanatos, mudou a vida de muitas crianças abandonadas pela sociedade e pelo Estado. Olhou também pelos idosos, amparou e assistiu àqueles que não tinham mais nada, e para quem, sabe, as portas eram fechadas, a Irmã Dulce, ela recolhia as pessoas. Sua santidade certamente está no tanto que ela teve de humanidade. Eu também quero aproveitar para parabenizar alguns advogados, Aline Andrade, Beto Vasconcelos, Augusto Arruda Botelho, Tiago Rocha, Pier Paolo Bottini e Theo Dias, que fazem parte do projeto Aliança. O pessoal aí do Partido dos Trabalhadores deve saber exatamente de quem a gente está falando, né? Foram responsáveis pela conquista da liberdade da Preta Ferreira, né, da mãe dela, Carmen Silva, e de outras lideranças no movimento de moradia de São Paulo, que estavam presos de forma arbitrária há mais de 100 dias. Eu tive a oportunidade de fazer uma visita lá à Preta, né, a Edinalva também, e falei para elas que a gente tinha que ter fé, que elas tinham que
sabe, ter esperança na ação, na capacidade dos advogados, que certamente elas iriam ter a liberdade, graças a Deus isso aconteceu. Nós não podemos permitir a criminalização dos movimentos sociais, que é uma coisa que vem acontecendo aí nos últimos tempos, e também a gente tem que falar sobre a questão da censura, né? A cultura. Censura a cultura. Isso é um horror, porque a gente que pertence à cultura, que sabe exatamente de quanto a sociedade precisa de cultura, precisa de educação, não pode aceitar que haja tanta censura, tanto retrocesso em relação a peças teatrais, em relação à declaração de artistas, né? Em relação à não assinatura de prêmios que nossos artistas recebem. Então, tudo isso nos causa uma grande indignação. Essa fala não é uma fala proposital contra partido político ou quem quer que seja, é uma fala para que haja liberdade e democracia no nosso país. Muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigado, senhora deputada. Próximo deputado, o deputado Frederico Dávila, deputado Gil Diniz, deputado Carlos Gianazzi, deputado Paulo Fiorilo. Pela lista suplementar, deputado Castelo Branco, deputado Itamar Borges. Está aí? Não, né? Deputado Alex de Madureira, deputado delegado Olim, deputado Coronel Nishikawa. Tem Vossa Excelência o tempo regimental. Neste momento, sobe a tribuna o deputado Coronel Nishikawa para sua fala neste pequeno expediente que tem, pelo tempo regimental, 5 minutos. Boa tarde a todos, senhor presidente, assessorias, pessoal da plateia. Nessa tarde nós estamos recebendo a visita do Itamar Oliveira. Ele é assessor especial do empresário Silvio Santos. Ele veio falar sobre o Teleton, vai ser no dia 25, 26, para poder arrecadar fundos para a ACD. Todo o fundo que é arrecadado passa diretamente para a instituição ACD. Por favor, Itamar. O Itamar Oliveira aqui presente, né? Ele veio falar para nós sobre esse evento e que será realizado, então, no dia 25, 26, a partir das 20 horas. Dito isto, na sexta-feira nós estivemos em Tapiraí para fazer uma visita de uma reunião das colônias japonesas da região sudeste. Foi proveitoso. Todos os municípios daquela região são carentes de recursos, vieram nos solicitar, inclusive a estrada que liga Sorocaba a Tapiraí está horrível. Nós tivemos que percorrer uma quilometragem razoável, 70, 80 quilômetros, horrível a estrada, perigosa, sem sinalização. Está na hora do governo ver estradas vicinais para poder ter um pouco mais de segurança nas estradas, principalmente sinalização. Nós não vimos uma sinalização adequada para que as pessoas possam circular à noite por lá. Também hoje, o presidente Coronel Telhado, estivemos lá no presídio Romão Gomes, fomos visitar um tenente que está com prisão preventiva decretada, acusado de participar de um esquema aí de Bitcoin, né? Nós fomos ouvir pessoalmente o tenente para ver o que está ocorrendo. Pelo que tudo indica, são acusações falsas, não sou juiz para poder julgar, entretanto, nada melhor do que ir pessoalmente ouvir, porque a Rota é uma instituição respeitada. A maioria dos oficiais que por lá passam são todos oficiais de elite. Não é, senhor? O Major Meca, que hoje é tenente-coronel, passou para a reserva. Então, os nossos respeitos aos oficiais lá da Rota, e nós vamos, com a ajuda dos nossos amigos, nossos colegas, eu acredito que isso virá à tona da forma correta,
que pessoas de índole não sejam acusados como estão sendo acusados naquele estabelecimento de penal. Ele se encontra lá com mais 2 tenentes detidos, com prisão preventiva, melhor, para apuração. Gostaria também de dizer que tudo isso ocorre pela falta de credibilidade que nos dão. Nós, policiais militares, quando nós saímos para a rua, nós saímos para socorrer pessoas que precisam do nosso auxílio. E todos, indistintamente, quando ligam para lá, é por necessidade. Muitos trotes, afinal, também acontecem. Eu fiquei algumas vezes em centros de atendimento, era muito trote. Às vezes, apesar de toda a forma da gente fazer uma triagem, às vezes a gente ia em umas ocorrências que não existiam. Então, coibir isso é necessário. Outra coisa, nós temos visto também que os oficiais que participam, até oficiais que participam de bico, é pelo esse salário que não cobre nem despesa para poder dar educação aos filhos, uma educação adequada à altura das nossas condições que a sociedade nos dá. Então, está mais do que na hora de resgatar o nosso salário, senhor governador. Eu sei que dia 31 está prometido o índice de aumento. Nós queremos que realmente o índice de aumento seja digno, decente, que possa resgatar a autoestima de todos os policiais aqui do Estado de São Paulo. Eu tenho, inclusive, um projeto de lei que nós apresentamos, que não subiu, que fala sobre o reaproveitamento de policiais aposentados e os que têm uma deficiência qualquer. Eu gostaria de corrigir o horário que eu disse aqui, eu falei 20 horas, mas 10 horas da manhã inicia o Teleton. Ok? Obrigado. Muito obrigado, deputado. Próximo deputado, o deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor, deputado Enio Tato, deputado Douglas Garcia, deputado Carlos Gianazzi. Solicito que a senhora deputada Alessi Brandão assuma a presidência dos trabalhos. Nesse momento, a deputada Alessi Brandão assume o comando aqui desta sessão ordinária para a fala do deputado Coronel Telhada, do Progressistas. Deputada Alessi Brandão, na presidência. Seguindo a lista de oradores inscritos, Coronel Telhada, próximo orador, Vossa Excelência tem o tempo regulamentar para sua fala. Muito obrigado, senhora presidente, senhoras deputadas e senhores deputados, a todos que nos assistem aqui pela TV Assembleia, aqui a nossa assessoria, nossos funcionários e assessores aqui presentes, saudar aqui em nome da Cabo Vanessa e do soldado Tiago, a nossa assessoria policial militar, sempre presente aqui no dia a dia da Assembleia Legislativa. Pois bem, quero começar hoje parabenizando, como sempre. Hoje é dia 14 de outubro, portanto, no último sábado, dia 12 de outubro, quero saudar em primeiro lugar o bairro da Lapa. A Lapa completou 429 anos, tanto que a avenida principal ali, a rua principal da Lapa, é a rua 12 de outubro, a Rua do Comércio. Então, a Lapa completou 429 anos. Parabéns a todos os nossos amigos e amigas do querido bairro da Lapa. Eu servi no 4º Batalhão, que é o batalhão que faz o policiamento por muitos anos ali na Lapa, várias vezes. Meu filho serviu lá, minha sobrinha, meus sobrinhos, todos que são policiais na minha família, praticamente serviram no 4º Batalhão. Então, um abraço a todos os amigos e amigas da querida cidade, ou melhor, do querido bairro da Lapa. No dia 12 de outubro também aniversariaram os seguintes municípios. Município de Presidente Bernardes, Três Fronteiras, Júlio Mesquita, Nova Aliança, Guaraçaí, Lavínia e Tupã. Portanto, um abraço a todos os amigos e amigas dessas queridas cidades que aniversariaram no sábado, dia 12 de outubro. No domingo, dia 13, foi o aniversário da querida cidade de Porto Feliz, ali próximo a Sorocaba. Então, um abraço a todos os amigos e amigas da querida cidade de Porto Feliz, uma cidade que tem uma história tradicional, inclusive ligada aos nossos bandeirantes, que fizeram praticamente o nosso Brasil ser o que é hoje. Como Porto Feliz foi um porto de
de partida de muitas dessas bandeiras no começo da história do nosso querido Brasil. E hoje, dia 14 de outubro, é o dia do aniversário da cidade de Ferraz de Vasconcelos, aqui próximo a São Paulo, praticamente vizinho de São Paulo. A cidade, o município de Ferraz de Vasconcelos está aniversariando na data de hoje, dia 14 de outubro. Infelizmente, nós temos a lamentar a morte de mais um policial militar que foi morto no sul, no estado de Santa Catarina. É o sargento da Polícia Militar, já aposentado, o sargento Orlando Moreira, sargento já aposentado, com 59 anos de idade, que foi baleado no final de semana passado, na segunda-feira passada, ele foi baleado numa farmácia onde ele fazia segurança, já era aposentado, fazia um biquinho de segurança, e ele acabou sendo alvejado com 5 tiros. Foi atingido no joelho direito, na mandíbula, na mão, no dorso e no abdômen. Podem ver que isso é característico de execução, não é um roubo. A pessoa que vai roubar, de repente atira, o vagabundo atira na pessoa, é uma coisa, mas aqui é característico de uma execução. 5 tiros contra o policial militar. No dia seguinte, um jovem de 18 anos foi morto em confronto com a PM, e teria sido ele o autor dos disparos. E por que foi localizado? Porque dias antes eles haviam prendido esse jovem praticando o roubo, e ele foi se vingar contra esse policial militar, acabando praticando esse homicídio contra o sargento Orlando Moreira. Inclusive a Polícia Militar de Santa Catarina que diz que a morte do sargento da reserva Orlando Moreira, depois de um ataque a tiros em Camboriú, é um atentado à corporação. Então, mais um crime praticado contra um policial militar, praticamente um genocídio que acontece aqui no nosso querido Brasil. Hoje pela manhã, nós estivemos no querido bairro de Pirituba, onde inauguramos uma UPA 24 horas. Estão sendo inauguradas várias UPAs, essa é a 11ª UPA inaugurada no governo do prefeito de São Paulo, e parabéns a todos que trabalharam intensamente. Nós estamos numa foto aí com um grupo de funcionários aí que trabalham firme na parte de assessoria à saúde, e são conselheiros de saúde, e quero mandar os parabéns também ao amigo doutor Renato Tardelli, que ele é o diretor lá do PS Pirituba, de todo aquele conglomerado de saúde de Pirituba. Um abraço ao nosso amigo Renato Tardelli, e também ao Edson Aparecido, secretário municipal de saúde, que tem trabalhado forte nessa área de apoio à população. Então, parabéns a Pirituba pela abertura dessa UPA 24 horas. E para fechar, senhora presidente, eu queria colocar aqui um vídeo, mostrar a necessidade do cidadão estar armado. O que acontece nesse vídeo, antes de soltar? Ele mostra 2 câmeras. A primeira mostra a família acuada no andar superior da residência. E o segundo vídeo mostra os vagabundos entrando na casa. Só para a senhora ter uma ideia, senhora presidente, 5 vagabundos armados entraram nessa casa, e se esse cidadão não estivesse armado, com certeza ele e a esposa, que verão no vídeo, ou teriam sofrido terríveis torturas ou até a morte. Pode deixar no ponto aí, por favor? Solta, Machado. Olha lá. Essa é a mulher, eles já ouviram que alguém entrou na casa, o homem vai ao quarto, pega a arma e volta armado por aquele corredor. Nesse momento ele vai ver os criminosos já subindo a escada, no alto da câmera lá em cima. Pode ver, ele vem armado e já vê os criminosos. Olha lá, ele já viu e já começa a trocar tiro. Pode ver que eles atiraram contra o cidadão também. Graças a Deus ele não foi atingido. Agora vocês vão ver a câmera de baixo, os caras chegando na residência. A outra no outro vídeo, Machado, são 2 vídeos, é isso? Na outra câmera vocês vão ver os vagabundos entrando na casa. Por isso que eu falo, tem que estar armado em casa. Porque começou daí, ó. Essa é a parte da sala da residência. Eles vão entrar na casa 1, 2, 3, armado, 4. Olha, só já tinha um 5º, aí. Estão subindo a escada, vão começar a tomar tiro. Cadê a valentia dos bundão? Correram tudo. Vagabundo é um bicho covarde. Mostra de novo, eu adoro ver vagabundo correndo e tomando tiro. Adoro. Vagabundo é um bicho covarde. Começaram a tomar tiro, bateram o pé na bunda de tanto que corre. Agora imagine esses 5, o que eles iam fazer nessa residência. O que eles iam fazer com essa família. Olha aí, ó. Corre que bate o pé na bunda. E tinha um outro vídeo que eles fugindo por baixo, inclusive, do portão da garagem. Então eu sempre digo, repito,
É necessário estar armado? Sim. O cidadão tem o direito de defender a sua família? Sim. Pulou o muro, invadiu a casa, tem que tomar tiro? Sim. Porque se não matar esses malditos, eles matam a família, violentam as mulheres, barbarizam a família. Então o cidadão tem que defender a sua família. E fogo só se defende com fogo. Se esse cidadão não tivesse armado, com certeza nós estaríamos mostrando a desgraça de mais uma família. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigado, senhor deputado. Seguindo a lista de oradores, convoco a deputada Janaína Pascoal. Vossa Excelência tem uso da palavra pelo tempo regimental. Lembrando a você, telespectador, que o pequeno expediente vai até às 3h30 da tarde, onde entramos no grande expediente, onde os deputados têm 10 minutos para sua fala, um tempo maior. Neste momento, a deputada Janaína Pascoal, do PSL, tem a palavra pelo tempo regimental de 5 minutos. Senhora presidente, cumprimento todos os parlamentares presentes, funcionários da casa, as pessoas que nos visitam nesta data, quem nos assiste pela TV Alesp. Eu vou pedir licença para ler uma carta que eu recebi da Associação de Familiares de Transgêneros. Tá? Eu vou fazer a leitura da carta, não vou dizer o nome das crianças, o nome que é citado, os nomes que são citados aqui, e eu vou fazer essa leitura para poder tornar um pouco mais claro o raciocínio. Nós, da Associação de Familiares de Transgêneros, temos como missão assistir e apoiar crianças e adolescentes transgêneros, buscando, por meio de informações, sensibilizar, educar e orientar familiares e sociedade para suas amplas inserções no convívio social. Viemos, por meio desta nota, apresentar opinião contrária ao projeto de lei 346 de 2019, de autoria do deputado estadual de São Paulo, Altair Moraes, do Republicanos. O projeto estabelece que o sexo biológico é o único critério para a definição do gênero de competidores em partidas esportivas oficiais no Estado. Aí diz a carta, né? Tudo isso aqui que eu estou lendo é o que diz a carta. A PL do deputado não conta com nenhum embasamento científico, além de ser inconstitucional por ofender, em especial, o princípio da dignidade humana e o direito de autodeterminação. No caso de mulheres trans, o Comitê Olímpico Internacional já permite a participação de mulheres trans no esporte feminino, esse é um ponto importante, e exige que essas atletas façam tratamento hormonal para manter o nível de testosterona em até 10 nanomol por litro de sangue. Ou seja, a participação das mulheres trans nos esportes femininos tem como pressuposto o tratamento hormonal. Até aqui estamos falando de pessoas adultas. Contudo, se aprovado o projeto, impedirá, isso é importante, não apenas a participação de atletas adultos, mas também de atletas infanto-juvenis. Atletas que não irão nem desenvolver seus corpos com base na testosterona. Aí a pessoa entra num caso particular, eu não vou falar o nome da criança. Atualmente, um de nossos familiares passou por dificuldades a participar de um tal campeonato. E todas as alegações sobre a tal vantagem competitiva não se fundamentaram, já que a atleta em questão deveria ter alto rendimento por ser biológica do sexo masculino. A atleta é acompanhada no Antigos, Ambulatório de Transtorno de Identidade de Gênero e Orientação Sexual do Hospital das Clínicas. E, em breve, fará uso do bloqueio Púberi. Então, olhem que coisa interessante, né? A meu ver, preocupante. O PL do deputado Altair está, de certa maneira, se encontrando com a emenda que eu apresentei no PL da deputada Érica. A deputada Érica criou o projeto da transcidadania. Eu apresentei uma emenda para dizer que tratamentos hormonais para fins de transexualização só podem se iniciar a partir dos 18 anos e a cirurgia de redesignação a partir dos 21. A carta que essas famílias me mandaram neste final de semana, em certa medida, faz os dois temas se encontrarem. Por quê? Porque os próprios familiares das pessoas trans, aqui são crianças trans, estão dizendo o seguinte: se o deputado Altair proibir a entrada nos esportes, vai prejudicar as mulheres trans adultas, mas principalmente as meninas trans, que sequer terão desenvolvimento, né,
vamos dizer assim, diferenciado por força da testosterona, porque terão esse desenvolvimento bloqueado, já que fazem acompanhamento no ambulatório de transtorno de identidade de gênero e orientação sexual do Hospital das Clínicas. Essa intervenção, que intervenção? O bloqueio impedirá a esportista em questão de se desenvolver no seu corpo com base na testosterona, evitando a evolução de características secundárias de seu sexo biológico. Se faz importante esclarecer que o bloqueio hormonal em pré-adolescente significa retardar o desenvolvimento e as consequências fisiológicas secundárias relacionadas à puberdade até que se decida pela transição ou não. A iniciação da hormonoterapia só se dará, ou seja, o hormônio cruzado, em maiores de 16 anos, conforme regulamentação do CFM. E aqui continua com algumas explicações formais. Por que eu entendi ser importante ler essa carta? Porque essa carta é prova de que a participação de mulheres trans em esportes, né, de mulheres biológicas, é um estímulo para o uso de hormônios. E, se nós não discutirmos essas duas questões, será um estímulo também para o uso de hormônios em crianças e adolescentes. Quando a deputada Érica apresentou aqui, no plenário, não me lembro se foi semana passada ou na anterior, uma proposta de emenda aglutinativa, ela falava justamente nos exames, né, nas verificações das taxas hormonais. Sugeria à deputada mudar o projeto do deputado Altair para falar dessas taxas. Ou seja, se as taxas indicarem que a mulher trans, ou que a criança trans, ou que a adolescente trans não tem o nível de testosterona compatível com um homem biológico, pode participar. Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro o suficiente, mas é aí que está o meu medo. Que nós, em certa medida, estejamos incentivando essas terapêuticas que trazem riscos reais à saúde das crianças e dos adolescentes. Ontem foi o Dia Nacional de Prevenção ao Perigo da Trombose. Se os senhores resgatarem as propagandas, né, as publicidades em torno dos riscos da trombose, vão verificar que os hormônios estão diretamente relacionados ao risco de trombose e também ataque cardíaco. Nós não podemos nos omitir de debater essa questão. Se hormônios de reposição na menopausa, hormônios do anticoncepcional, geram maior risco de trombose, de AVC, de ataque cardíaco, como é que esses hormônios aqui, sejam bloqueadores, sejam transexualizadores, não geram? Então, as duas pautas se encontraram. Tá? Eu quis ler essa carta, preservei o nome da criança, agradeço às famílias por terem enviado. Eu sei que o intuito da carta era me demover das minhas convicções, mas a carta acabou reforçando, né, os perigos que eu vislumbro nessa questão dos hormônios envolvendo crianças e adolescentes. Muito obrigada, senhora presidente. Peço desculpa por ter estourado o tempo. Pela ordem, senhora presidente. Pela ordem, deputado. A senhora me permite uma comunicação, senhora presidente? É regimental. Muito obrigado, senhora presidente. Senhora presidente, hoje de manhã, no jornal O Globo, saiu uma matéria, através do jornalista Guilherme Caetano, que diz o seguinte: o deputado diz que PSL vai expulsar Carla Zambelli, Bibo Nunes, Alê Silva e Douglas Garcia. Júnior Bozella tem tomado a frente nas decisões do partido que mira Wilson Witzel para seus quadros. Ou seja, um deputado federal do PSL ameaçou retirar do partido aqueles que são leais ao presidente Jair Bolsonaro. Bom, se eu for expulso por defender o presidente, para mim será uma honra, porque o meu partido é o Brasil. E eu gostaria de dizer ao nobre deputado federal Júnior Bozella, o último que sair, que apague a luz. Muito obrigado, senhora presidente. Seguindo a lista de oradores inscritos, deputado Major Meca, Vossa Excelência tem uso da palavra pelo tempo regimental. Na tribuna, agora, o deputado Major Meca, neste pequeno expediente, nessa sessão ordinária, transmitida ao vivo pela Rede Alesp, pela internet também, e também no YouTube. Boa tarde, senhoras, senhores deputados, nossos funcionários, amigos da galeria. Na última sexta-feira, houve no AMB a formatura de 698 novos sargentos.
a qual nós comparecemos, deixamos lá nossa vibração positiva de sucesso e proteção divina nessa nova fase da profissão. Na sexta-feira, o governador João Dória foi vaiado no evento e eu gostaria de mostrar aqui o motivo pelo qual o governador foi vaiado. Por gentileza, solta as promessas de campanha do governador, para que todos possam acompanhar. Sou João Dória, candidato ao governo do estado de São Paulo. Eis o motivo pelo qual o governador foi altamente vaiado. Ao pessoal da SAP, da Polícia Científica e da Polícia Ambiental. E dar uma palavra de compromisso. Estamos juntos em defesa do nosso estado, em defesa dos brasileiros que moram em São Paulo, em defesa das suas famílias. Conto com as forças de segurança aqui de São Paulo para avançarmos juntos nessa agenda de proteção da sociedade e valorização dos nossos policiais. Vamos promover um reajuste real no salário dos policiais ao longo dos 4 anos da nossa gestão e começando agora, no início do próximo ano. Vamos garantir apoio jurídico aos policiais e evitar o afastamento dos PMs operacionais. Vamos promover a emancipação e valorização dos bombeiros e a ampliação e valorização da escolta para o pessoal da SAP. Vamos fazer o pagamento das metas criminais, o pagamento na substituição de cargos para sargentos e cabos e o pagamento de metas para resultados operacionais para a tropa de choque, ambiental e dos bombeiros. E a conversão opcional da licença-prêmio de 3 meses em pecúnia. Vamos ainda diminuir a diferença entre valores salariais entre o segundo e o primeiro tenentes e ampliar as vagas de subtenentes, remanejando vagas dos segundos sargentos. Vamos também abrir concursos para policiais civis, para a SAP e a Polícia Científica. Vamos fazer a contratação de PMs com deficiência para serviços administrativos e de comunicação, reforçar a Polícia Ambiental no combate aos crimes contra animais, combater o pancadão e a desordem urbana, reformar prédios dos quartéis e dos distritos policiais. A partir de janeiro, vamos comprar veículos blindados para as ações operacionais da PM e da Polícia Civil. Vamos equipar todas as viaturas de rádio-patrulha com fuzis de última geração. Nossa briga é para ganhar a batalha da segurança, como se deve, com policiais valorizados e equipados. Vamos juntos defender o Brasil com Jair Bolsonaro, presidente. Muito obrigado. E vamos juntos defender São Paulo da velha política. Muito obrigado. Pessoal, eu só elenquei 7 das promessas aqui que até o presente momento não foram cumpridas. O reajuste salarial no início do ano, ou seja, no início de 2019... que não aconteceu, mesmo com as nossas idas até o Palácio dos Bandeirantes, levando todos os problemas e dificuldades da família policial no estado de São Paulo, apoio jurídico aos policiais, também não, o fim dos afastamentos em ocorrências de gravidade continua acontecendo, não se realizou, pagamento na substituição de cargos de sargentos e cabos não acontece ainda na polícia. A licença-prêmio em pecúnia, os 3 meses, não acontece na polícia. A diminuição salarial entre primeiro e segundo tenente não aconteceu na polícia. A ampliação das vagas de subtenente, remanejando vaga de segundo sargento, não aconteceu na polícia. A contratação de PMs com deficiência física não aconteceu na polícia. Fuzil nas viaturas de radiopatrulha não aconteceu na polícia. O que mais nós precisamos elencar aqui para que o governador tenha consciência de que a vaia que ele tomou no IMB, no último evento, é por conta da sua omissão em relação a essa categoria no estado de São Paulo. No dia último 27 de setembro, mês passado, nós reunimos um público estimado de 12 mil veteranos e pensionistas na Praça da Sé, por conta do descaso e do sofrimento que vem passando os policiais e suas famílias, e quer atribuir a nós a responsabilidade da vaia que ele tomou. Ele vai mandar agora, dia 31, a proposta de reajuste salarial.
para que ele cumpra com a promessa dele, nós precisamos que o reajuste salarial dos policiais seja de 18,22% ao ano, 2019, 2020, 2021 e 2022. Esse ano já não teve. O que ele vai fazer? Ele precisa, obrigatoriamente, mandar um reajuste salarial para cá, para nossa casa, de pelo menos 24,26%. Os senhores acham que acontecerá isso? 24,26%. No ano que vem, em 2021 e 2022? E nós temos o cuidado de alertá-lo em relação aos veteranos e pensionistas, que a paridade que é garantida pela Constituição prevê que o policial que é veterano e a sua pensionista receba o mesmo valor que o policial que está na ativa. Então, senhor governador, o senhor, quando fez um plano de governo com a sua assessoria, eu acredito que o senhor teve a responsabilidade de observar a situação financeira do Estado para fazer as afirmações que nós mostramos aqui em plenário. Nós contamos com a sua compreensão, com a responsabilidade do senhor em relação à nossa categoria. Não adianta promover ações de marketing que beneficie a sua pessoa em particular para a disputa de um pleito eleitoral em 2022 e deixar à míngua homens e mulheres que estão morrendo, derramando o seu sangue em solo paulista para defender o cidadão de bem. Então nós estamos aguardando ansiosamente o seu plano aqui no dia 31 de outubro, que necessariamente precisa estar dentro desses números que nós acabamos de mostrar, porque são esses números que o senhor terá que cumprir até o final do seu mandato. E não tenha dúvida, estaremos cobrando, porque é a minha missão aqui, representar os policiais militares, civis, técnicos científicos, agentes de segurança penitenciária, agentes de escolta e agentes socioeducativos do Estado de São Paulo. A cobrança será contínua e real. Seguindo a lista de oradores inscritos, deputado Gil Diniz. Vossa Excelência tem uso da palavra pelo tempo regimental. Lembrando que a partir das 4h30 entra o grande expediente, onde os deputados têm um tempo de 10 minutos regimentais para a sua palavra. Neste momento do pequeno expediente, o deputado Gil Diniz tem a palavra pelo tempo regimental de 5 minutos. Boa tarde, presidente. Boa tarde a toda a mesa. Boa tarde aos deputados presentes aqui no pequeno expediente. Boa tarde aos assessores, aos nossos policiais civis e militares, e a você que assiste pela Rede Alesp, e aos nossos visitantes aqui na galeria. Queria começar falando de coisa boa, né? No sábado, estive em Aparecida, no Santuário Nacional de Aparecida, junto com o presidente Jair Bolsonaro, alguns ministros, celebrando aí essa festa do calendário religioso dos católicos. Fundamental. Teve ali um sermão do bispo, né, pela manhã, mas à tarde parece que ele colocou a mão na consciência, conversou lá com o presidente e na hora do sermão fez um sermão, deputado Alice, mais ponderado. E que bom, né? Sou católico, o presidente também se declara católico e nós respeitamos aí todas as denominações religiosas. Mas foi impressionante ali o calor do povo ali, tanto na Basílica como fora. A mídia, como sempre, dizendo que o público dividido a 95% ou mais, saudando o presidente, 5% ou menos ali, gritando
contrariamente, mas a mídia publica que o público estava dividido. Mas não tem problema, nós fomos lá para rezar, para orar, para pedir o melhor para o Brasil e não receber aplausos. Depois voltamos para São Paulo, o presidente visitou a ACD, deputado Major Meca. A mãe de uma criança mandou no Facebook do presidente que o filho dela pediu, deputado Nery, que o presente dele do Dia das Crianças fosse uma visita do presidente Bolsonaro, mas que ela sabia da dificuldade que era para um presidente parar o que estava fazendo e ir lá visitar o seu filho, e que um comentário dele ali na postagem já seria de muito valor para o seu menino. E como o presidente estaria aqui em São Paulo, foi assistir o jogo do Palmeiras, o que ele fez? Tentou encaixar ali na agenda e foi visitar a ACD. E como foi comovente ver ali as crianças recebendo o presidente. Um dos vídeos ali foi o que gravei. O menino Thiago, ele nem iria passar naquele quarto. A mãe foi e disse, ele levou alguns presentes, né, para a criançada. A mãe disse, presidente, não precisa levar um presente ali para o meu filho. Se eu puder só ir no quarto dele e dar um abraço nele, ele já vai ficar feliz demais. E quando ele entrou ali, o menino fez uma cirurgia nas duas pernas, o menino começou, um jovem, né, 13 ou 15 anos, começou a chorar copiosamente, emocionado. E eu olhava para o lado ali, todos chorando. Todos, o deputado Hélio Negão, todos os, a gente chama os cordinhas ali, né, os ajudantes de ordens do presidente chorando também, a mãe e tudo mais, não teve como não se emocionar. E é fantástico essa coisa que o presidente tem, né? Essa humanidade que ele tem. Podia muito bem ter passado batido, ter dito que não dava, não cabia na agenda, mas fez questão de estar ali na ACD visitando essas crianças. E depois, né, fomos ao jogo do Palmeiras, tentei secar ali o palestra, mas não deu certo, ganhou de 1-0. Agora, para finalizar esse 1 minuto, volto depois, queria concordar com o Major Meca aqui nessa fala. Para quem não viu, o governador deu uma declaração agora há pouco, dizendo que quem puxou as vaias lá no Sambódromo, na sexta-feira, para quem não lembra, foram Major Meca, Major Olímpio e esse que vos fala. Que as vaias foram preparadas por mim, pelo Major Meca e pelo Major Olímpio. Ora, primeiro que é uma falta de respeito do governador falar uma coisa dessa. Não sabe nem do que está falando. Não sabe nem que está governando. Segundo, que ele não ia na solenidade, ele não ia prestigiar mais uma vez os policiais militares, ele só foi porque ele soube de última hora que o presidente ia. Quem iria representá-lo era o vice-governador, isso precisa ficar claro. Nem que nós quiséssemos, Major Meca, nós conseguiríamos ali movimentar aquelas pessoas para dar aquela... E outra, eu estava lá em cima, junto ali no palanque, o senhor estava também, outros deputados estavam também, e ficou ali visível, que aquela vaia não foi porque um ou outro puxou, foi por mérito. O governador merece, e foi premiado, iria ser premiado no 7 de setembro, não foi, correu, fugiu, mas dessa vez ele tomou a dele. E preciso falar para vocês, hein, o governador queria, para não tomar uma vaia maior, que o presidente passasse em revista a tropa, Major Meca. Mas o presidente falou, não, comandante da Força Auxiliar da Polícia Militar é o governador. Fico aqui no palanque, pode ir lá, não tem problema. E dá-lhe vaia. Tomou vaia. E sabe por que tomou essa vaia? Vou deixar aqui consignado para vocês, hein? Não sou muito de ficar dando chute, não, mas, no máximo, 4% de reajuste aos policiais. Major Meca colocou 18% e 24%, né? Para conseguir, se começasse esse ano, será, escutem aí, policiais militares e os familiares também, 4% de reajuste. Para um soldado, não vai ser R$400 no salário de um soldado. Não vai. Agora eu quero ver como ele vai fazer para cumprir, deputado Alessi, a promessa de campanha que os nossos policiais de São Paulo serão, não sei quando, os mais bem pagos, tirando aí, exceto o DF. Eu duvido que ele cumpra essa promessa. Até o final do mês, vem esse reajuste aqui para casa, ele prometeu que até o dia 31, acredito que lá para o dia 21, chega essa proposta aqui e não passará desses
4%. Então, todas as vezes que ele for numa solenidade, espero que ele esteja amanhã no 1º Batalhão de Choque, lá às 16 horas. E nas outras formaturas também. Vai ser muito bem recebido, mas os familiares dos policiais, policial fardado não pode, mas os familiares podem sim, vai tomar uma chuva de vaia. Não foi porque o Gil Diniz pediu, não, é porque ele merece essas vaias. Tem que governar mais e fazer menos marketing aqui no estado de São Paulo. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigado, deputado. Seguindo a lista de oradores, deputado Altair Moraes. Vossa Excelência tem uso da palavra pelo tempo regimental. Depois da fala do deputado Gil Diniz, sobe à tribuna o deputado Altair Moraes, nesse pequeno expediente. Ele tem o tempo regimental de 5 minutos para a sua fala. Boa tarde a todos, deputados, assessores, todos que estão aqui também nos assistindo na TV Alesp. Bom, a deputada Janaína falou sobre uma carta que ela leu, e eu vou ler também, falando de hormonização de crianças. E eles falam sobre o meu projeto. O meu grande medo, senhores, é simples, deputada Janaína. Além de eu achar uma atrocidade fazer isso com crianças, um absurdo, um abuso, porque elas não têm o direito de escolher isso, é que nós vivemos num país tão sério que o que me preocupa é de estarem fazendo com as crianças uma fábrica de atletas. É até triste a gente falar isso, mas tem muita gente querendo ganhar dinheiro com tudo. E o brasileiro se aproveita muito dessas coisas. Então, eu tenho uma grande preocupação que essas crianças estão fazendo o tratamento hormonal para se tornarem atletas geneticamente modificados, né? E isso é muito, muito, muito preocupante. Mais uma vez, eu venho aqui nessa tribuna falar do 346 do nosso projeto e queria deixar uma coisa mais clara ainda para as pessoas entenderem. Esse artigo, lembrando que não é estudo, deputada Janaína, é um artigo da Joana Hepper, que é uma médica trans. É simples, eu posso fazer um artigo, a senhora pode fazer, qualquer pessoa pode fazer um artigo. E ela fez um artigo, não é estudo, com 4 atletas trans do atletismo, não foi de qualquer outro esporte do atletismo. E o incrível que pareça, deputada Janaína, que eu não sabia, eu tive a informação, que esse estudo, ele não foi fisiológico, biológico, ele não foi genético, foi um estudo, preste muita atenção, comportamental. Estudo de comportamento. Porque a pessoa era trans e competia, então vamos saber qual é o comportamento dela, pelo amor de Deus. Nós estamos falando de competição, aonde tem a diferença na genética, na fisiologia, na biologia e na anatomia. Como é que se faz um estudo com 4 pessoas de comportamento para o esporte? Meu Deus do céu, isso é o cúmulo do absurdo. Querer fazer um estudo comportamental para esportistas, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós estamos falando de corpo, de físico, de biologia, de fisiologia. E quando se fala dos 10 nanomols para cada litro de sangue, é totalmente errado. Eu vou dizer o porquê. Não sei se vocês sabiam, mas os glóbulos vermelhos do homem são bem maiores do que a mulher. Isso é biológico, todo mundo sabe. E o que é que os glóbulos vermelhos fazem? Eles levam mais oxigenação para o corpo. Por isso que o homem tem mais força, tem mais fôlego do que a mulher, porque eles têm mais glóbulos vermelhos no seu sangue. Então, mesmo que se baixe os nanomols, mesmo que se baixe a testosterona, este homem, biologicamente falando, pode ser uma mulher de identidade, mas eu estou falando do biológico, do genético. Biologicamente falando, se tirar o sangue de uma trans e de uma mulher normal, que eu chamo, dizem cis, mas não concordo comigo, para mim homem é uma mulher, mulher. De uma mulher e uma trans, sabe o que vai acontecer? O nanomols vai estar mais baixo da testosterona, mas os glóbulos vermelhos, que são responsáveis pela oxigenação no corpo, vão dar maior da trans, porque biologicamente é homem. Então, meu Deus do céu, a gente não está considerando a genética, a anatomia, porque os atletas homens e mulheres têm diferença de disparidade. É simples assim. Eu acredito que nenhum de vocês já viram algum homem fazer uma disputa em barra simétrica. Sabe aquela barra ali, olímpica, que a mulher pula lá e tal? Sabe por quê? Porque, anatomicamente, o corpo do homem, o tronco do homem, ele é menor
e as pernas maiores. Ou seja, o homem não tem tanto equilíbrio como a mulher. Por isso que não pode disputar as barras simétricas. É simples assim. A mulher, ela tem o tronco mais alongado e as pernas menores. O centro de gravidade da mulher é para baixo. Ela tem mais equilíbrio. É por isso que ela participa das barras assimétricas. E o homem não pode participar. Agora, imagina agora os homens dizendo, não, é injusto. Eu quero participar das barras assimétricas porque eu não posso participar das barras assimétricas agora. Eu quero competir nas Olimpíadas, mas você é homem. A sua genética é diferente, a sua anatomia é diferente, meu Deus do céu. Será que a gente tem que desenhar essa coisa aqui? Então ficam falando de um estudo que é um artigo que é inconclusivo e se despreza a genética, se despreza a biologia, se joga fora todos os glóbulos vermelhos que o homem desenvolve, pega tudo isso por causa de uma ideologia e dá descarga e joga tudo, acaba com tudo. Bom, e só para a gente encerrar, eu quero que vocês pensem nisso. É questão de justiça, meu Deus do céu. Isso não é questão de preconceito, isso é questão de justiça no esporte, de direito adquirido das mulheres. A gente vê aqui gente feminista. Sou feminista, um brinco desse tamanho aqui. Porque eu sou feminista, e não defendo o direito das mulheres, pô. Feminista que não defende as mulheres? Mais de 50 anos, as mulheres ficaram sem competir na Olimpíada. Tiveram direito adquirido de competir na Olimpíada. Aí vem agora o atleta trans, que biologicamente é homem, e toma o lugar dela. E não vejo nenhuma feminista subindo aqui dizendo, não, vou defender o direito das mulheres, porque é direito adquirido. É incrível. A Janaína faz, desculpa, deputada, a senhora sobe para falar. E a senhora não se identifica como feminista, nunca vi. Ah, é? Então pronto, parabéns, desculpa. Parabéns para a feminista Janaína Pascoal. Porque eu vejo outras aqui subindo, é uma boca desse tamanho. Vamos em frente, não vamos recuar. Não vamos recuar. Não recue não, minha filha. Mas defenda as mulheres, por favor. Defenda o que você está dizendo que vai defender. Porque as mulheres, mais uma vez, Janaína, mais uma vez, as mulheres estão perdendo espaço. E isso é inaceitável. E eu estou junto com a senhora, tá? Grande feminista, que está defendendo as mulheres. Então, você que é feminista e defende a bandeira do feminismo, vamos defender as mulheres, tá bom? Porque é direito adquirido. E estão tirando o direito delas por causa de pessoas que não têm base nenhuma científica no esporte. Torno a dizer, questão de justiça. Obrigado a todos. Seguindo a lista de oradores inscritos, convido o deputado Carlos Genasi para o uso da palavra pelo tempo regimental. Comunicação, senhor presidente. É regimental. Rapidamente, queria aqui corroborar das palavras do deputado Altair Moraes e dizer que Deus fez o homem e a mulher. E no mundo da eletricidade, nas voltagens residenciais tem 110, 220. A média seria 165. Vai queimar o 110 e o 220 não funciona. É o que querem fazer com o esporte. Deputado Carlos Genasi, com a palavra. Senhora presidente, deputada Alice Brandão, senhores deputados, senhoras deputadas, público aqui presente. Deputada Alice Brandão, amanhã é o dia do professor, o dia da professora, dia 15 de outubro, né? Muitas homenagens serão feitas, na verdade, elas já foram iniciadas, né? Eu quero aqui me antecipar, né, fazendo a minha homenagem a todos os professores e professoras do Brasil, das escolas públicas e das escolas privadas, e dizer que defender os professores, homenagear os professores do Brasil, significa, sobretudo, fazer a defesa intransigente de valorização salarial dos profissionais da educação, de fazer a defesa de investimento em informação continuada, significa defender o fim das salas superlotadas, o fim da violência nas escolas, significa também, deputada Alice Brandão, senhores deputados e deputadas, se colocar contra os ataques que estão em curso hoje no Brasil, contra os professores, contra as professoras, contra o magistério brasileiro. Me refiro aqui, logicamente, à introdução da censura e da mordaça, da tentativa de introduzir a mordaça
na atividade do magistério nacional, através dos projetos inconstitucionais que tramitam em algumas câmaras municipais, em algumas assembleias e no Congresso Nacional, conhecido como escola sem partido. Inconstitucional porque o próprio Supremo Tribunal Federal já emitiu parecer contra a PGR, enfim, isso já está mais do que claro. Se colocar contra para defender os professores, homenagear os professores, nós não podemos defender a reforma da Previdência, porque a reforma da Previdência do Bolsonaro acaba com a aposentadoria especial do magistério. Então, como que a pessoa faz homenagem aos professores e defende o fim da aposentadoria especial do magistério? Isso é incoerente, por isso que nós somos contra a reforma da Previdência. Não só por isso, porque ela, na verdade, a reforma da Previdência, que está sendo debatida no Senado Federal, ela acaba com a aposentadoria no Brasil. Ninguém mais vai se aposentar. Essa é a grande verdade. Além do mais, eu quero ressaltar que defender o magistério, defender os professores e as professoras, significa também se colocar contra projetos como militarização das escolas, ensino domiciliar, né? São ataques frontais ao magistério e à educação pública e, sobretudo, ao direito à educação. Mas aqui em São Paulo, deputada Alice Brandão, defender a educação significa que pressionar o governo estadual, o governo Dória, a pagar a sua dívida com a educação, com os professores, dando o reajuste de 10,15% que nós ganhamos na Justiça e que foi interceptado pelo governo do PSDB, pelo governo Dória, no ano passado, no Supremo Tribunal Federal, né, de 10,15%. Nós ganhamos em todas as instâncias. E o governador foi ao Supremo Tribunal Federal e conseguiu uma liminar com a ministra Carmen Lúcia, que na época era presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele alegava que havia risco para a ordem econômica do Estado de São Paulo. Isso não é verdade, porque nós acompanhamos aqui a aprovação do orçamento e também a execução orçamentária. Nós sabemos que o que coloca em risco a ordem econômica do Estado é a política de desoneração fiscal, né, que canaliza mais de 20 bilhões de reais do orçamento estadual para setores econômicos que são beneficiados e que também são devedores da dívida ativa, como empresas do agronegócio, os grandes frigoríficos, a Ambev e tantos outros setores econômicos e empresas que são... Agora mesmo a Assembleia Legislativa aprovou um projeto do Dória, né, nessa linha de isenção fiscal, diminuindo, dando um desconto no ICMS do querosene para as empresas aéreas de 25% para 12%. É isso que coloca em risco a ordem econômica, não é dar reajuste salarial para os professores do Estado de São Paulo, que estão recebendo um salário inferior ao piso nacional salarial. O piso nacional salarial é de apenas, por 40 horas semanais, deputada Alice Brandão, de R$ 2.557. Por 40 horas semanais. O Estado de São Paulo, o estado mais rico do Brasil, né, afronta o magistério pagando 12% a menos. Por isso que nós ganhamos na Justiça. O estado mais rico da federação não paga o piso nacional salarial. Então, fazer homenagens e defender os professores e as professoras no Brasil e, sobretudo, no Estado de São Paulo, é se colocar contra esses ataques todos que eu citei. Tem outros aqui, eu vou voltar à tribuna nesses dias para falar dos ataques que os professores estão sofrendo no Brasil, a desvalorização salarial, funcional, social, né? Esses projetos todos que tramitam, que eu citei, escola sem partido, ensino domiciliar, militarização das escolas, tudo isso é contra o magistério, contra a educação brasileira. Muito obrigado, deputada Alice Brandão. Deputada Alice Brandão, eu queria só fazer mais uma intervenção pelo artigo 82 do Regimento Interno, pela liderança do PSOL. Deputado, tem o grande expediente, já vamos entrar, Vossa Excelência vai poder falar, tá? Tá bom. Bom, entrando agora no grande expediente, deputado Ricardo Madalena, deputado Jorge Wilson, xerife consumidor,
Deputada delegada Graciela. Deputado Castelo Branco, por permuta, convido a deputada Janina Pascoal para o uso da palavra. Deputada Janina Pascoal, do PSL, volta à tribuna para falar mais uma vez nesse pequeno expediente. Lembrando que você acompanha também, além da Rede Alesp, pela internet e no YouTube. Obrigada, senhora presidente. Até tem a ver com o tema que nós conversamos um pouquinho na semana passada. Não sei se foi na semana passada ou na anterior que eu subi aqui na tribuna e noticiei algumas mensagens que recebi de mães preocupadas com profissionais do sexo masculino, tratando com suas crianças, seja no banho, na creche, seja na troca da fralda ou acompanhando no banheiro. Bom, depois dessa primeira intervenção da minha parte, eu recebi mensagens de outras mães de mais de uma cidade do estado de São Paulo. Aí fiz um levantamento, constatei que realmente já desde 2015 existe essa polêmica, eu confesso que eu desconhecia. Em algumas cidades houve até manifestações dos pais. E eu estou pegando aqui no telefone porque eu vou ler um texto que está aqui. E também levantei algumas leis municipais que foram elaboradas, seja para a contratação de agentes na educação ou de auxiliares de educação. Nesses editais não existe nenhum tipo de restrição conforme o sexo, mas existe um rol imenso de funções. E, dentre essas muitas funções, há o banho, a troca, auxiliar no banheiro. Por que eu estou destacando isso? Porque são mais de 20 funções. Ajudar a preparar o material didático, auxiliar o professor em sala, desenvolver atividades lúdicas, inclusive esportivas, ajudar na conservação dos brinquedos, na limpeza dos brinquedos. Por que eu estou destacando isso? Porque existe a possibilidade, sim, dos próprios gestores na área de educação infantil, sejam os prefeitos, sejam os secretários de educação, de eles próprios determinarem que essas atividades mais íntimas devem ficar a cargo de profissionais do sexo feminino. Eu conversei com muita gente sobre o tema. Algumas pessoas entendem que a preocupação procede, outras entendem que a preocupação não procede. Umas entendem que é preconceito, outras entendem que não. Então, assim, respeitando toda a divergência, eu escrevi aqui no fim de semana um projetinho. Conversei com as deputadas Valéria e Letícia, passei para elas deram suas sugestões, eu estou fechando a justificativa e nós devemos protocolizar nesta semana. Fica o convite para todas as colegas que quiserem participar do término da redação, quiserem assinar junto também. Qual é o intuito desse projetinho? Que é curto, mas é importante. É restringir a profissionais do sexo feminino estas atividades mais íntimas relativamente às crianças, sobretudo na primeira infância, ali no ensino infantil, que pela nossa legislação é o ensino que vai até os 5 anos de idade. Lembrando que a LDB prevê que o ensino infantil não é mais um ambiente apenas para cuidado, é um ambiente para educação propriamente. Então, esse homem que está lá, trabalhando, esse auxiliar ou esse agente de ensino, ele pode muito bem participar de atividades pedagógicas, homens e mulheres. Ele só ficaria, vamos dizer assim, impedido desses poucos temas que vão ficar claros aqui no nosso projeto. Então, eu vou ler para todo mundo tomar conhecimento, porque tem aí mais uns 2 dias para eu protocolizar, pode eventualmente alguém mandar um e-mail, concordando, discordando, dando sugestões. O texto seria o seguinte: na educação infantil,
os cuidados íntimos com as crianças, com destaque para banhos, trocas de fraldas e roupas, bem como auxílio para usar o banheiro, serão realizados exclusivamente por profissionais do sexo feminino. As atividades pedagógicas e aquelas que não impliquem cuidado íntimo com as crianças poderão ser desempenhadas por profissionais de ambos os sexos. Os profissionais do sexo masculino que, na data da publicação desta lei, forem responsáveis pelos cuidados íntimos com as crianças, serão reaproveitados em outras atividades compatíveis com o cargo que ocupam e não sofrerão prejuízos em sua remuneração, né? No ensino fundamental 1, quando necessitarem de auxílio para usar o banheiro, as crianças serão acompanhadas exclusivamente por profissionais do sexo feminino. O disposto nesta lei também se aplica aos cuidadores das crianças com necessidades especiais. Aí tem gente dizendo que é preconceito. Se é assim, também é preconceituosa a lei de 2009, que determinou que todos os profissionais que trabalham nos presídios femininos, em contato com as mulheres presas, sejam do sexo feminino. Quando a gente vai pegar o histórico desse debate com relação aos presídios, o que está na raiz? Preservar a liberdade sexual, integridade sexual, dignidade sexual das mulheres presas, que são pessoas adultas, que têm condições de se comunicar, de enviar uma carta, de mandar uma comunicação para o magistrado, falar com o advogado, com a advogada. As crianças, nesta primeira fase do ensino infantil, muitas vezes não falam direito, têm dificuldade de se expressar. Então, se não é preconceito, e eu entendo que não é, a legislação que protege a mulher presa, não é possível que se entenda como preconceituosa a legislação que protege a criança nessa primeira fase. Esta lei, estou colocando isso na justificativa, ela é uma segurança para o próprio profissional, porque hoje ele não tem um instrumento para dizer, por exemplo, o diretor da escolinha, que ele prefere não fazer aquelas atividades. O diretor pega a lei e diz aqui, ó, essas são as funções para as quais você prestou o concurso. Você tem que dar banho, você tem que trocar fralda, você tem que acompanhar no banheiro. Esse profissional diz, não, mas eu prefiro fazer todo o resto, mas prefiro não fazer essa parte para não ter nenhum tipo de mal-entendido. Não é que a pessoa não quer trabalhar, a pessoa quer evitar mal-entendido, né? Hoje ele não tem um instrumento. Então, me parece que é uma lei importante para dar tranquilidade para as famílias que estão tensas, porque se não estivessem, essas mães não estariam me escrevendo, né? As famílias estão tensas, e também é um instrumento para dar tranquilidade para o profissional do sexo masculino. Eu não estou em nenhuma medida dizendo que homem não pode ser professor de educação infantil, que não pode participar da educação infantil, não é nada disso. Pode, até deve. Mas estas atividades me parecem muito íntimas, podem gerar mal-entendido, podem efetivamente facilitar eventuais abusos, é fato. Então, se nós podemos prevenir, por que esperar o evento danoso para tentar remediar? Esse que é o intuito da lei que será proposta ainda esta semana. Estou fazendo o anúncio antes, primeiro para deixar o convite para todos os colegas que queiram contribuir, para assinar juntos, são todos bem-vindos. E para quem quiser se manifestar, seja a favor ou contra, para fazer por e-mail nos próximos dias. Tá? O intuito é bom, não é preconceito, é prevenção. E me parece que as nossas crianças merecem. Muito obrigada, senhora presidente. Obrigada, senhora deputada. Seguindo a lista de oradores do grande expediente, deputado Roberto Moraes, deputado Emílio Lula de Souza, deputado delegado Olim, deputado Vinícius Camarinha, deputado Ed Thomas, deputado Alex Madureira, deputado Caio França, deputado Enio Lula Tato, por permuta, deputado Carlos Genasi. Vossa Excelência tem o uso da palavra pelo tempo regimental. Deputado Carlos Genasi volta à tribuna para falar no grande expediente. Senhora presidente, deputada Alice Brandão, deputadas, deputados, público aqui presente, telespectador da TV Assembleia, de volta a esta tribuna no dia de hoje,
Eu gostaria de debater um pouco aqui a lei orçamentária. A LO chegou, já foi protocolada aqui na Assembleia Legislativa no último dia 30 de setembro, e se abriu já o processo para a apresentação das emendas. Vários deputados estão apresentando emendas. O nosso mandato já apresentou várias emendas e nós continuamos apresentando outras emendas, sobretudo aquelas emendas solicitadas pela sociedade civil organizada, pelos movimentos sociais, por setores da sociedade. E nós estamos preocupados, porque, mais uma vez, o PSDB encaminha uma lei orçamentária totalmente antissocial, não contemplando as reivindicações da sociedade, dos 45 milhões de habitantes do Estado de São Paulo, que representa aqui praticamente os 645 municípios. E eu fiquei chocado, deputada Alice Brandão, com os cortes no orçamento da assistência social. O governo Dória cortou, investimentos importantes na área da assistência social, num total aproximadamente aqui de 108 milhões de reais em relação ao orçamento do ano de 2019. Nós vamos ter uma redução, isso é muito grave, no Estado de São Paulo, de 108 milhões de reais em projetos importantes da área social, como o Bom Prato, que é um projeto importante, principalmente no momento de crise econômica, de desemprego em massa, de aumento da pobreza no Brasil e no Estado de São Paulo, quando a população pobre, desempregada mais precisa do Estado, o Estado se ausenta e corta o financiamento de uma parte desse projeto, desse programa que é do próprio PSDB, que é o Bom Prato. O Viva Leite também sofre um corte significativo que vai prejudicar a população pobre e carente, desempregada, que não tem como conseguir mais emprego na atual conjuntura de crise social que nós estamos vivendo. Investimentos também na área do atendimento de idosos, de crianças e adolescentes. Também esses atendimentos serão cortados pelo governo Dória. Então, a área social será afetada, Por isso que eu digo que o orçamento estadual, o orçamento do Dória, é um orçamento antissocial contra a população do Estado de São Paulo. Mas não é só isso, é um orçamento também que corta na área do transporte público. Haverá um corte aqui de 531 milhões de reais, meio bilhão, deputada Alice Brandão, numa região, sobretudo na região metropolitana, que precisa muito de investimentos por conta do caos na área da mobilidade. Nós precisamos de mais investimento em transportes sob trilhos, que é a única forma de resolver essa questão caótica da Grande São Paulo. Nós temos que investir na CPTM e no metrô e na MTU também. E, no entanto, o governo, ao invés de aumentar os investimentos, ele vai na contramão, ele reduz o investimento na área do transporte público. Então, são várias áreas tendo cortes. Eu fiquei ainda chocado com o orçamento da Secretaria da Cultura. Estava agora participando de um seminário, de um encontro aqui, de uma audiência pública sobre defesa do patrimônio cultural, artístico e turístico do Estado de São Paulo, e nós estávamos falando do orçamento da cultura para 2020, na peça orçamentária, que é um orçamento de apenas 800 milhões de reais, deputada Alice Brandão. O estado mais rico do Brasil vai investir apenas 800 milhões de reais na cultura, sendo que uma boa parte desse orçamento está terceirizado. Ele é investido em organizações sociais de caráter privado. Ou seja, é inadmissível que um orçamento de 239 bilhões de reais canalize apenas 800 milhões para a cultura, sendo que a Assembleia Legislativa tem um orçamento de 1 bilhão e 300 milhões de reais, que é muito superior ao orçamento da cultura. Ela tem que ser financiada, mas não com 1 bilhão e 300 milhões de reais, um valor superior ao investimento da cultura. O Estado de São Paulo é o estado mais populoso
do Estado. E lembrando ainda, deputada Alice Brandão, Vossa Excelência acompanhou os cortes que o governo fez e depois voltou atrás, no começo do ano, cortando o projeto Guri, ameaçando cortes no projeto Guri, no financiamento dos museus, das casas de cultura, das fábricas de cultura, se não houvesse aquela grande mobilização em todo o Estado, principalmente em relação ao projeto Guri, que tem capilaridade no interior paulista. Nós tivemos manifestações contrárias aos anúncios dos cortes do Dória, de câmaras municipais, de prefeitos, de deputados estaduais aqui que se mobilizaram. Houve uma ampla mobilização no Estado de São Paulo, da população, e o Dória recuou por conta da pressão social, da pressão popular. Ele recuou em relação ao projeto Guri e depois recuou também em relação aos outros cortes na área da cultura, senão a situação seria muito pior. Mas, de qualquer forma, né, nós temos um orçamento insignificante para financiar a cultura do Estado de São Paulo. 800 milhões não é possível, deputada Alice Brandão. E assim também nas outras áreas, nós não temos investimento para o IANSP, mesmo para a educação. Nós vamos continuar muito aquém de poder potencializar a oferta de uma educação pública, gratuita e de qualidade. A rede estadual de ensino está totalmente degradada e sucateada. A carreira do magistério praticamente destruída, como também dos outros profissionais da educação. E o governo não sinaliza, nem do ponto de vista da construção das políticas públicas educacionais, e muito menos do ponto de vista orçamentário, para uma saída para essa situação da degradação da educação estadual, tanto do ponto de vista físico, né, da estrutura física das nossas escolas, como também do ponto de vista da destruição das carreiras dos profissionais da educação. Me refiro aqui à carreira do magistério, à carreira do quadro de apoio escolar e também à carreira dos gestores, dos diretores e dos supervisores de ensino. São carreiras praticamente estagnadas, né? E, para piorar, o governador emitiu, através da Secretaria da Educação, uma portaria, publicou uma portaria, atacando, mais uma vez, o magistério estadual no processo de atribuição de aulas, afrontando, inclusive, o Estatuto do Magistério Público Estadual. Nós já estamos tomando providências, acionando o Ministério Público Estadual, convocando o secretário na Comissão de Educação, participando das manifestações da POSP, inclusive dia 18 haverá uma nova manifestação no Vão Livre do MASP. Na semana passada eu participei de uma outra na frente da Secretaria da Educação. Eu apresentei também um PDL, um projeto de decreto legislativo para revogar, para anular a portaria número 6, o meu PDL é o PDL 31. Enfim, nós estamos tomando medidas aqui, apoiando toda essa movimentação contra essa portaria perversa do governo estadual. Mas, voltando à questão do orçamento, queria fazer esse registro, né, de cortes, eu diria que perversos e nefastos na área da assistência social, um corte de 108 milhões de reais, 108 milhões de reais, e esses cortes afetarão o Bom Prato, o Viva Leite, Renda Cidadã, um outro projeto que será afetado pelo corte do Dória, e programas de atendimento a idosos, crianças e adolescentes também em situação de vulnerabilidade. Esses são os cortes da área da assistência social, e além dos cortes na área do transporte público, sobretudo na área do metrô, da CPTM e da MTU. Então, eu queria fazer inicialmente, deputada Alice Brandão, senhoras deputadas e deputados, essas considerações. Voltarei à tribuna comentando e denunciando mais cortes orçamentários no orçamento antissocial do governo Dória, que ataca as áreas sociais, ataca a população, né, mas contempla com desoneração fiscal os grandes empresários e os grandes setores econômicos do Estado de São Paulo. Muito obrigado, deputada Alice Brandão. Obrigado, deputado Carlos Gianazzi. Antecipadamente, parabéns pelo Dia dos Professores amanhã. Vossa Excelência, professor. Seguindo a lista de oradores, deputado César,
Deputado Sebastião Santos, deputado Major Meca. Por permuta, convido o deputado Frederico Dávila para o uso da palavra. Estamos no grande expediente, os parlamentares têm um tempo maior, têm um tempo de 10 minutos para a sua fala, e você acompanha, além da Rede Alesp, pela internet no al.sp.gov.br e também no YouTube. Neste momento, o deputado Frederico Dávila tem a palavra. Senhora presidente, demais colegas, aproveitando aqui, cumprimentar todos os professores pela data de amanhã. Sem dúvida nenhuma, aonde começa um país é sempre na sala de aula e no ambiente familiar. Queria aqui também comentar sobre um post da deputada Letícia Aguiar, que esteve, acho que o deputado Gil Diniz esteve presente lá em Aparecida esse final de semana, na visita que o presidente Jair Bolsonaro fez à Basílica, e foi aclamado por todos que ali estavam. E mais cedo, creio eu, acho que o deputado Gil não estava nesse momento, que nós estávamos juntos ali na formatura de sargentos, o bispo Dom Orlando falou sobre o que é a direita, o tradicionalismo, que haveria de ser combatido o tradicionalismo e que a direita era má e injusta. Ora, eu pergunto, se o tradicionalismo é ruim, então a Igreja Católica, não sei por que ela existe, porque toda ela é baseada em tradições. Tradições que são passadas ano após ano, século após século, e que faz dela uma instituição religiosa bastante sólida mundo afora. Então, disse lá o bispo de Aparecida que o tradicionalismo deveria ser combatido, bem como o que se localizava à direita, acho que no espectro político só pode ser, era a mãe de todas as desigualdades. Aí eu gostaria de lembrar também, deputada Janaína, em homenagem às mulheres também, que dia 13 último, ontem, foi aniversário da falecida ministra Margaret Thatcher, que enfrentou tudo e todos no Reino Unido no que diz respeito a isso que disse o bispo de Aparecida. E por conta das suas ações enquanto ministra, primeira-ministra da Inglaterra e do Reino Unido, ela enfrentou muito corporativismo, ela enfrentou interesses do corporativismo estatal e trouxe para o Reino Unido, para a Inglaterra, uma pujança econômica que se manifestou durante o seu período de governo e o período seguinte dos ministros que a sucederam, tendo enfrentado nos primeiros anos muitas dificuldades e 2 atentados contra a sua própria vida, um deles, inclusive, num hotel, se eu não me engano, na Irlanda, onde restaram vários mortos e feridos, e ela mesma escapou dessa vez e conseguiu levar seu trabalho adiante. Se eu não me engano, o atentado foi em 1981, se eu não me engano. Bom, aproveitando também essa questão da visita do presidente Bolsonaro à Basílica, eu queria falar aqui também, deputado Gil, eu tenho bastante tranquilidade quanto a isso, porque eu vi uma matéria esses dias no site Metrópolis do Distrito Federal, e uma matéria bastante extensa, enxovalhando, deputada Janaína, a agremiação religiosa chamada Arautos do Evangelho, que inclusive já nos deram o prazer de estar aqui em algumas das nossas solenidades. O Arautos do Evangelho faz um belíssimo trabalho social, eles têm lá uma disciplina bastante rígida, e quem entra lá sabe que será assim, Major Meca. Assim como quem entra na polícia sabe que não vai ser colônia de férias, nem corredor pichado com a imagem do Che Guevara,
e gente fumando maconha, esse tipo de coisa aí que o pessoal gosta. Então, no Arautos do Evangelho, eles têm um belíssimo trabalho social, tem uma belíssima instalação ali na Serra da Cantareira e fazem lá seus trabalhos religiosos sociais de maneira muito elogiada pela sociedade. Então, aí algumas pessoas acabam saindo, porventura não se adaptaram ao sistema que lá é direcionado, e saem dando notícia de coisas que não é mistério para quem lá entrou uma vez. Ou seja, aí vão no ouvido de jornalistas que se utilizam da maldade do jogo das palavras para desmoralizar uma instituição que tem um belíssimo trabalho religioso e social. Eu tenho o conforto de dizer isso, porque como eu não sou católico, apesar do meu pai ser de família católica, eu reconheço, não só nos Arautos, mas também na obra de Deus, conhecido como Opus Dei, um belíssimo trabalho social religioso, inclusive no mundo laico. É belíssimo trabalho do Opus Dei que eu falo, porque o Opus Dei é dirigido justamente para o mundo laico, onde o trabalho é enaltecido, o trabalho, na verdade, o trabalho bem feito é a maior aproximação que o homem tem com Deus, segundo a doutrina do Opus Dei. Então, todas as linhagens religiosas que fazem bons trabalhos sociais, bons trabalhos religiosos e conforta a sua comunidade, tem que ser reconhecido e enaltecido. E diferente do que falou o bispo de Aparecida, que por baixo daquela batina deve tremular a bandeira da União Soviética, por baixo daquela batina a gente sabe que não tem compaixão nem cristandade nenhuma. Aquilo ali, nada mais, ele está se utilizando do altar de uma religião para propagar uma ideologia assassina e que sempre traz, como bem disse o presidente Bolsonaro, sempre traz aquilo que nós verificamos na Venezuela. Onde ela é implementada, ela dá certo, ao que ela se presta. Traz miséria, fome, desigualdade, êxodo das populações, perseguição, enfim, tudo aquilo que nós não defendemos, Major Meca. Nós defendemos a liberdade do homem se manifestar, produzir, trabalhar, sair de casa todos os dias, criar sua família, enfim, de que faça da sua vida a melhor possível sem intervenção do Estado. Então, deixo aqui meu reconhecimento aos Arautos do Evangelho, meu repúdio a essa matéria maliciosa desse site Metrópolis do Distrito Federal, que, com certeza, Major Meca, é um site direcionado politicamente, que eu estava consultando agora antes de vir falar aqui, onde está sendo exaltado ali como entrevistado do site José Dirceu, Ciro Gomes e todas essas porcarias da política nacional. Sendo assim, deixo aqui meu reconhecimento, parabenizo Gil Diniz por ter representado nossa bancada em Aparecida, seu acompanhamento e representação do PSL, bancada estadual, junto ao presidente Bolsonaro, e dizer que as imagens, e os áudios falam por si só. A hora que ele deixa a Basílica, nós vemos que o que está ali expresso pela população está totalmente em descompasso com o que dizem os datafolhas e os ibopes da vida. Obrigado, senhora presidente. Obrigada, senhor deputado. Pela ordem, presidente. Vou falar pelo artigo 82, pela liderança do PSL. Regimental. Deputado Gil Diniz agora pede o uso da palavra pelo artigo 82, nesse grande expediente. Então, ele terá 5 minutos para sua fala nesta tribuna. Obrigado, presidente. Volto aqui a essa tribuna
mas para fazer um agradecimento. Hoje pela manhã estive no canil da Polícia Militar, deputada Janaína Pascoal. Nesses dias que nós falamos muito sobre a CPI da venda de animais, né? Muitos criadores têm nos procurado desesperados, achando que vão tentar, deputado Frederico, inviabilizar a criação, por exemplo, de cães aqui no estado de São Paulo. De um lado tem os criadores, com quem eu simpatizo bastante, do outro lado tem ali os ditos protetores, né? Mas eu acredito, deputado Alessi, que todos aqui querem o melhor para os nossos animais. Ninguém aqui quer descuido, descaso, maltrato a esses animais. Visitei há cerca de 2 semanas um canil, deputado Major Meca, em Valinhos, canil Máscara Negra, onde são criados ali a raça de pastor belga Malinois. E hoje, visitando ali o canil da Polícia Militar, vi vários cães dessa mesma raça. E tive ali algumas demonstrações, por exemplo, do faro, né, apurado ali do cão, encontrando explosivos, drogas, cães que são verdadeiros combatentes, verdadeiros policiais ali que mobilizam uma injusta agressão. Gostaria de deixar aqui consignado meu muito obrigado ao comandante, não, Coronel Cássio, ao Major Farrá, primeiro sargento Irlan, capitão PM Maurício, que é veterinário, cabo PM Caio, cabo Ellerson, cabo Pazzi, ou Pazzi, e a soldado Jean Kauskas. É o cabo PM Santos Silva. O cabo PM Santos Silva, deputado Major Meca, ele, além de fazer esse trabalho brilhante ali com os cães, ele doou para o Estado um cão, um pastor belga Malinois. No mínimo, deputado Alessi, esse cão ali, quando ele comprou, no mínimo ali foi seus R$2.000, R$2.500, fora vacina, alimentação e tudo mais. O que passa do soldo do próprio policial, do próprio soldado. E o que ele fez? Ele pegou esse cão e doou para o Estado. Esse cão está ali no estágio final de treinamento, com toda certeza vai ajudar na segurança pública do Estado de São Paulo. Lembrando aí que o canil, durante esse ano, Major Meca, já apreendeu mais de 3 toneladas de entorpecentes pelo nosso Estado e está em reformas o canil, inclusive. No dia 16 de dezembro vai ser a sua inauguração. Eu não sabia, fiquei sabendo hoje, né? Uma grata surpresa. O canil agora é um batalhão, 5º Batalhão de Policiamento de Choque. Então, deixo aqui meus parabéns ao comandante, ao Coronel Cássio, marido da Coronel Daniele, que comanda ali o CPA M9 na região ali de Sapopemba, né, toda a Zona Leste ali, boa parte da Zona Leste de São Paulo, e faz um brilhante trabalho. Me disse também, aí eu preciso elogiar, né? Governador, não é só de vaia que o senhor vai me culpar, né? Deixa eu dar uns parabéns aqui. Parece que o governador tem interesse em ampliar o canil, trazer outros cães, inclusive do exterior. Parece que vai ter uma parceria aí, algumas empresas vão doar esses cães. Então, com toda certeza, esses cães, juntamente com os policiais preparados, vão sim ter um excelente resultado e prender muito traficante, prender muita droga, que com toda certeza vai aí para a nossa periferia, deputada Alessi Brandão, para as biqueiras ali, para as favelas ali, alimentar as quadrilhas, os traficantes, e alimentar também esses usuários que financiam o tráfico. Então, parabéns mais uma vez ao Coronel Cássio. E, governador, não vou puxar a vaia para o senhor agora não. Agora o senhor merece aplauso, se realmente ficar efetivo, né, essa ampliação do canil da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Muito obrigado, senhor presidente. Para a comunicação, senhora presidente. É regimental. Queria sugerir, líder, que você peça ao Coronel Cássio do Canil, que eu tenho a satisfação de conhecê-lo, quando esse novo cachorro estiver pronto, soltar ele no CRUSP, lá na USP, para ver o que ele vai achar. Pela ordem, senhora presidente.
Pela ordem, senhora presidente. Pela ordem. A senhora me permite uma comunicação, senhor presidente? É regimental. Muito obrigado, senhora presidente. Senhora presidente, eu gostaria de apresentar, hoje, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo tem a honra de receber o criador do projeto de lei Escola Sem Partido, o doutor Miguel Najib. Veio nos visitar. Então, doutor, seja bem-vindo a essa casa de leis, que o senhor seja muito bem recebido. A importância que o doutor tem legislando no que tange a educação, melhoria na educação do nosso Estado, que a gente sabe que, infelizmente, a doutrinação ideológica existe e é real. Então, queria agradecer, em nome de todos aqueles que acreditam numa escola sem doutrinação ideológica, pela batalha que o senhor tem travado a favor do Escola Sem Partido, e pode contar com todo o nosso apoio. Inclusive, o doutor Miguel Najib estará nos acompanhando hoje à noite, a partir das 18 horas, lá na Universidade de Direito, aqui da USP, né, Largo de São Francisco, para palestrar, debatendo, né, porque, afinal de contas, é isso que a gente quer, né, doutor? Debater sobre o Escola Sem Partido. Então, nós teremos 2 pessoas contrárias ao projeto, 2 pessoas favoráveis ao projeto, debatendo a respeito desse tema tão importante para a população. Então, mais uma vez, meu muito obrigado pela presença do senhor. Muito nos honra a sua visita aqui nessa casa. Muito obrigado, senhora presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Uma breve comunicação. Saudar aqui nosso amigo Miguel Najib. Muito obrigado pela presença. A casa é de Vossa Excelência também. E parabéns aí por aceitar o desafio de ir ali no Lago São Francisco, né, juntamente com o Douglas, aceitar esse debate. Acho que é isso que a gente quer. Colocar também o contraponto, né? Estavam acostumados aí com um discurso único, e agora nós podemos colocar as nossas ideias, a maneira que nós enxergamos aí o mundo. Parabéns pelo trabalho, contem conosco aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E, deputado Alessi, só queria cumprimentar aqui meu amigo Aslan. Ele é soldado da Polícia Militar também. Estivemos juntos nos bancos escolares da Universidade Federal do ABC, Campus São Bernardo, mais conhecido como Unilula. Miguel Najib. E fizemos ali, eu acabei abandonando o curso por outros motivos, por causa do trabalho, principalmente das viagens, mas fizemos ali Ciências e Humanidades, e muito me honra na sua presença aqui, soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Muito obrigado, senhora presidente. Presidente, se houver acordo entre as lideranças, o deputado vai falar? Então a gente aguarda o deputado falar. A continuação aqui da lista do grande expediente. Deputada Carla Morando, deputado Jorge Lula do Carmo, deputado Carlos César, deputado Coronel Telhada, deputado Enio Tato, deputado Reinaldo Augusto, deputado Castelo Branco, que permuta com o deputado Tenente Nascimento. Tenha, Vossa Excelência, o uso da palavra pelo tempo regimental. Nesse momento, sobe à tribuna para a sua fala o deputado Tenente Nascimento, do PSL. O tenente tem, por permuta, o tempo regimental nesse grande expediente de 10 minutos para a sua palavra. Boa tarde a todos, senhora presidente, deputado Alessi Brandão, senhores deputados, deputado Major Meca, deputado Gil Diniz, deputado Douglas Garcia e os demais nossos policiais militares que aqui estão, né, nos acompanhando. Eu quero, a você que nos assiste pela TV Assembleia, uma audiência muito bonita e cada dia aumentando, porque aqui trazemos temas importantes para discutir juntamente com você que está aí nos assistindo. Mande as suas ideias para que possamos juntos dialogar e também apresentarmos nesse plenário os projetos para o bem do povo paulista. Eu quero aqui, presidente, parabenizar e agradecer ao nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, porque pela primeira vez na história da nossa Escola de Formação de Sargentos, Curso Superior de Sargentos, antigo Cefap, do qual eu tive o privilégio de ali servir por mais de 8 anos, e ali formamos o sargento que é o elo da tropa entre a tropa e os oficiais. Não é isso, Major Meca? É aquele que realmente está na rua, no seu dia a dia, comandando a primeira fração de tropa, que é o mais importante, que é aquela nossa rádio patrulha, que vai numa desinteligência, mas que também combate o crime ferozmente, colocando em risco a própria vida. E nessa escola, nós tivemos o privilégio, né, Gil Diniz? Ele já falou aqui, nosso presidente
que o Gil Diniz estávamos lá, Meca, nós tivemos uma grande festa. E a primeira vez na história da Polícia Militar em que um presidente da República vem e participa juntamente com os familiares, juntamente com todos, dessa grande festa. Então eu faço questão de ressaltar aqui este grande evento, onde 693 novos sargentos estão aí nas ruas, para realmente ajudar a combater os malfeitores. E ainda, já quero dizer à senhora presidente, que nós já vamos receber a semana que vem, Meca, mais 750 novos alunos naquela unidade, que é a minha casa-mãe, durante muito tempo eu servi. Tem um vídeo aí que eu quero que seja apresentado. Vocês, policiais, mais do que exemplo, vocês são a certeza que poderemos garantir a segurança e a nossa integridade. Povo humilde e trabalhador, mesmo no sacrifício da vida de vocês. Centro de Formação e hoje Escola Superior de Sargento foi onde eu tive a oportunidade de servir por mais de 9 anos naquele local, onde me formei sargento, e o sargento é o elo da tropa, entre a tropa e o comando, e que está na rua no seu dia a dia. E hoje eu fiquei emocionado quando mais 690 novos sargentos estão à disposição do povo paulista. E aí, vir aqui hoje, rever, juntamente com o meu comandante-geral, Coronel Salles, que é um amigo, é muito gratificante estar numa formatura como esta. Uma alegria muito grande. Nós estamos entregando a São Paulo e o Brasil uma turma de sargentos excepcional, habilitados a comandarem. E eu não erro quando eu digo que isso tudo, essa estrutura, os nossos belos galões, essa bela formatura, que tem o escopo de incentivar o nosso sargento, ela tem uma finalidade: prestação de serviço público. Eu já estou há 16 anos na polícia e entendo que dou o meu melhor aqui. Agora numa outra função, né? A gente já pode estar exercendo a função de comando de fração de tropa. E para mim é uma satisfação muito grande, porque eu faço, graças a Deus, aquilo que eu gosto de fazer, que é ser policial militar. E vamos levar a todos essa importante mensagem de estar realmente servindo ao povo paulista. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Aí está, então, né, a festa que foi maravilhosa. Na próxima formatura, gostaria que a senhora estivesse conosco para a senhora ver como que são os familiares, as crianças uniformizadas. Então é muito importante e parabéns ao nosso presidente. Agora eu quero mudar aqui, passar para uma outra pauta importante, que, mais uma vez, logicamente, ao nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, como coordenador da Frente Parlamentar de Segurança Pública dessa Casa e Cidadania, sobre a atuação do nosso presidente sobre o combate à criminalidade. Dados do Sistema Nacional de Segurança Pública, Sinesp, do Ministério da Justiça, mostra que tivemos 5.423 menos assassinatos, comparado ao primeiro semestre de 2019. É importante isso, não é, Meca? Muito importante. E com o mesmo período de 2018, roubos a banco, teve a queda de 40%, senhora presidente. Roubos a veículos, 27%. Esses são alguns dos resultados das ações efetivas do governo Jair Bolsonaro, que está atuando de forma eficiente e sufocando o crime organizado. Aquilo que eu faço referência a Major Meca, que ele foi sempre homem de rua e combatia com aquela mesma veemência que está aqui nesse plenário. Parabéns, deputado Major Meca, Gil Diniz, Douglas Garcia. Senhor presidente, senhora presidente, muitas vezes a sociedade é condenada pela impunidade. Nós apresentamos nesta casa a moção 163 em apoio ao pacote anticrime, que é a proposta do governo Jair Bolsonaro, bem elaborada pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. O pacote anticrime reúne 2 projetos de leis ordinárias,
É um projeto de lei complementar que objetiva aumentar a eficácia no combate ao crime organizado, ao crime cometido de forma violenta. E também, claro, a corrupção. Através da alteração do Código Penal, Código de Processo Penal, Lei de Execução Penal, Lei de Crimes Hediondos e Código Eleitoral. Vou mencionar aqui alguns dos pontos do pacote da medida anticrime. Eu queria soltar o segundo vídeo aí, por favor. Meu nome é Virgínia e eu fui condenada a viver com a dor de ver meu marido assassinado dentro de casa por um criminoso beneficiado com o sair dela. Quando a lei não é rigorosa, quem é punido é a vítima. É por isso que o governo federal está propondo medidas que negam aos condenados por crime hediondo o benefício de saídas temporárias. É hora de ter um sistema mais ágil para combater os crimes violentos, o crime organizado e a corrupção. Pacote anticrime. A lei tem que estar acima da impunidade. Vejam que esse vídeo estava sendo veiculado, senhora presidente, e alguém entrou na justiça para impedir que fosse veiculado um projeto tão importante para a nossa sociedade, que prevê executar a pena após a condenação em segunda instância. Vê, mudanças no tribunal do júri, que são medidas que garantem que o criminoso cumpra a sua pena logo após a condenação. Mais rigor no cumprimento das penas, como, por exemplo, negar aos condenados por crime hediondos e as saidinhas temporárias. Melhorias na apreensão e venda de bens ilícitos do Estado. Soluções negociadas. Sexto, amplia o uso da videoconferência e interrogatório, evitando assim que nós tenhamos mais deslocamentos dos nossos policiais para que acompanhem essas audiências. E dificultar a soltura dos bandidos habituais. Endurece regras para o cumprimento de pena em prisões federais. Moderniza meios de investigação e amplia a coleta do DNA. E regulariza o informante do bem. Notamos que um dos maiores anseios da nossa sociedade é a aprovação na Câmara Federal do pacote anticrime, porque quando a lei não é rigorosa, quem é punido é a vítima, senhora presidente. Diante de sua importância e relevância, nós apresentamos uma moção de apoio para que tão logo seja aprovada em Brasília, beneficiando assim o cidadão de bem, o povo brasileiro. O pacote anticrime e a lei tem que estar acima da impunidade. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado a todos que nos assistem e tenha uma boa tarde e uma boa semana. Pela ordem, presidente. Obrigada, senhor deputado. Pela ordem. Presidente, se houver acordo entre as lideranças, depois da fala do deputado Tenente Nascimento, pediu o levantamento da presidência de sessão. É regimental. Esta presidência, cumprindo disposição constitucional, adita a ordem do dia com os projetos de lei número 993 de 2019 e 329 de 2011 vetado. Havendo acordo de lideranças, esta presidência, antes de dar por levantados os trabalhos, convoca Vossas Excelências para a sessão ordinária de amanhã, à hora regimental, com a mesma ordem do dia de quinta-feira, com os aditamentos anunciados. Está levantada a presente sessão. Presidida pela deputada Lissi Brandão, do PCdoB, encerramos, portanto, os trabalhos de hoje desta sessão ordinária transmitida ao vivo pela Rede Alesp, pela internet no al.sp.gov.br e também no YouTube. Lembrando a você, telespectador, que a próxima sessão ordinária acontece amanhã, terça-feira, a partir das 14h30 da tarde. Você continue ligado na programação da Rede Alesp.